Aluno, está lembrado do conceito de mercantilismo? Pois bem, nessa unidade de estudo vamos tratar da teoria das vantagens absolutas e algumas outras que criticam o modelo mercantilista e seus impactos à sociedade. Vamos lá, boa aula! Nessa unidade de estudo, nós vamos falar sobre o mercantilismo e sobre a teoria das vantagens absolutas, ok? Na unidade de estudo anterior, nós falamos sobre o mercantilismo, que ele teria começado, que ele começou no século XV, com as grandes navegações, e nós falamos bem rapidamente sobre isso. Em seguida, nós falamos que no século XVIII, no final do século XVIII, surgiram ideias liberalistas, particularmente as do Adam Smith, Davi Ricardo e David Hume. Agora, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o mercantilismo e vamos comentar também sobre a teoria das vantagens absolutas, que é de autoria do Adam Smith, ok? Vamos lá então. O mercantilismo. O mercantilismo ele se baseava na ideia de que um país seria mais rico se ele tivesse muito ouro e prata acumulado em seu território, ok? Quanto mais ouro e prata um país tivesse em seu território, mais rico ele seria. Como o país fazia para acumular mais ouro e prata no seu território? Havia diferentes formas. Primeira forma de se acumular ouro e prata: exploração das riquezas das colônias, ok? A exploração das riquezas coloniais era, por meio da extração de ouro e prata das colônias, era algo que permitia aos países acumular mais metais preciosos em seu território. Uma segunda forma de acumulação de riquezas é por meio do comércio internacional, ok? Os países buscavam então incentivar as exportações e travar as importações. Ou seja, eles colocavam barreiras comerciais, barreiras alfandegárias nas importações. Nós temos então no mercantilismo a ideia de que quanto mais ouro e prata tiver no território, mais rico vai ser o país. Mas por que os mercantilistas pensavam dessa forma? Por quê, pessoal? Bom, a ideia é a seguinte: se eu tenho muito ouro e prata no meu território, automaticamente os meus produtos se tornam mais caros, ok? Se os meus produtos estão mais caros, isso era o que pensavam os mercantilistas. Se os meus produtos estão mais caros, eu consigo vendê-los por um preço alto no mercado internacional. E assim vai entrar mais ouro e prata ainda no meu território, ok? Em contrapartida, se eu tenho pouco ouro e prata no meu território, os meus produtos vão estar mais baratos. E se meus produtos estão mais baratos, eles vão ser vendidos no mercado internacional por um preço mais baixo. Ou seja, vai entrar menos ouro e prata no meu território. O que vocês acham, pessoal? Será que os mercantilistas estavam certos? Bom, um filósofo de ideias liberalistas veio e trouxe uma teoria chamada teoria fluxo-espécie-preço. Esse filósofo é conhecido como David Hume. Vou escrever aqui no quadro para vocês. David Hume. O David Hume, ele criou a teoria fluxo-espécie-preço. Fluxo-espécie-preço. Que apresentou críticas às ideias mercantilistas, ok? O que dizia o David Hume? Bom, o David Hume, ele disse que, ao contrário do que os mercantilistas pregavam, não haveria uma acumulação infinita de ouro e prata. Na verdade, o David Hume disse o seguinte: ora, se você tem muito ouro e prata no seu território, os seus produtos de fato se tornam mais caros. Mas a demanda por esses produtos no mercado internacional, justamente pelo fato deles estarem mais caros, ela vai se reduzir. Bom,
se a demanda pelos seus produtos no mercado internacional se reduz, tá? Você consegue vender menos, tá? Com aquele preço elevado. Ou seja, entra menos ouro e prata no seu território, há uma perda de metais preciosos e, portanto, não há outra saída senão baixar os produtos para vendê-los no mercado internacional. Ok? Então, moral da história, o David Hume, ele apresenta uma crítica forte ao protecionismo, dizendo que a acumulação de ouro e prata não será infinita. A acumulação de ouro e prata não será infinita, mas ela, se houver um déficit ou um superávit na balança comercial, ele é automaticamente corrigido pelas leis do mercado. Ok? Isso foi o que disse o David Hume. Compreenderam até aqui? Pois bem, mais à frente, já no final do século XVIII, foi criada uma teoria pelo Adam Smith que pregava que o Estado deveria intervir o mínimo possível na economia. Essa teoria do Adam Smith, ela está compilada num livro chamado A Riqueza das Nações. Okay? Nesse livro, A Riqueza das Nações, o Adam Smith ele diz o seguinte: a economia deve ser regulada pelas próprias leis do mercado. O mercado deve se autorregular. O governo, o Estado, deve intervir o mínimo possível. Adam Smith diz então que ele afirma então que existe uma mão invisível do Estado, do mercado, ok? Uma mão invisível do mercado. E que o mercado teria a capacidade de se autorregular. E se você deixasse, se o mercado fosse deixado para se autorregular, o benefício à sociedade seria maior do que se o Estado intervisse. Ok? Qual era a ideia do Adam Smith? Vamos colocar aqui no quadro. Olha só. Digamos aqui que nós temos dois países, o Brasil e a França. E nós vamos dizer que Brasil e França estão produzindo, tá, sapatos e bolsas. O Brasil, ele produz 4 unidades de sapato por hora. E a França produz 2 unidades de sapato por hora. Por sua vez, o Brasil produz 2 unidades de bolsas por hora e a França produz 3 unidades de bolsas por hora. Bom, se nenhum desses países se especializar em nada, tá? Digamos que o Brasil vai ter 2 horas de trabalho, ele vai gastar 1 hora de trabalho produzindo sapatos e 1 hora de trabalho produzindo bolsas. Ao final dessas 2 horas de trabalho, o Brasil vai produzir 4 sapatos mais 2 bolsas. A França, por sua vez, em 2 horas de trabalho, ela vai produzir 2 sapatos e 3 bolsas. Mas e se o Brasil se especializar na produção de sapatos e a França se especializar na produção de bolsas? Nesse caso, se o Brasil se especializar na produção de sapatos, em 2 horas de trabalho, ele vai produzir quantos sapatos? 8 sapatos, ok? 8 sapatos. Se a França se especializar na produção de bolsas, ao final de 2 horas, ela vai produzir 6 bolsas. Vejam só, na situação inicial, antes da especialização, nós tínhamos aqui um total de 4 sapatos, mais 2 sapatos da França, 6 sapatos. E 2 bolsas do Brasil com 3 bolsas da França, 5 bolsas. Com cada país se especializando na produção de um bem, em que ele é mais eficiente,
nós vamos ter um total de 8 sapatos e 6 bolsas. Ok? Dessa forma, o Adam Smith, ele prega que cada país deve se especializar na produção de bens em que ele seja mais eficiente. Ok? Guardem isso. Teoria das vantagens absolutas. Os países devem se especializar na produção de bens em que sejam mais eficientes. No nosso exemplo, o Brasil era mais eficiente na produção de sapatos, enquanto a França era mais eficiente na produção de bolsas. Portanto, o Brasil se especializou na produção de sapatos e a França se especializou na produção de bolsas. Todo mundo entendeu a teoria das vantagens absolutas? Vamos então resolver nossa questão. De olho lá. A questão foi cobrada no concurso da Receita Federal em 1998. Ela trata do mercantilismo. Indique a opção que não está relacionada com a prática do mercantilismo. Letra A. O princípio segundo o qual o Estado deve incrementar o bem-estar nacional. Será que pelo mercantilismo o Estado deve incrementar o bem-estar nacional? Sim. O objetivo dos mercantilistas era que o Estado fosse o mais rico possível. E como ele seria o mais rico possível? Acumulando mais ouro e prata em seu território. Ora, se os mercantilistas queriam que o Estado fosse o mais rico possível, eles automaticamente consideravam que o Estado deveria incrementar o máximo possível o bem-estar nacional. Então, está relacionado, a letra A está relacionada com o mercantilismo? Sim, está relacionado. Só que vejam que a questão que é que não está, ela quer a opção que não esteja relacionada ao mercantilismo. Vamos para a letra B. Letra B. O conjunto de concepções que incluía o protecionismo, a atuação ativa do Estado e a busca de acumulação de metais preciosos, que foram aplicadas em toda a Europa homogeneamente no século XVII. Bom, pessoal, o protecionismo, ele se baseava, o mercantilismo, ele se baseava no protecionismo? Sim, o mercantilismo se baseava no protecionismo. O Estado, ele impunha barreiras ao livre fluxo de mercadorias. Então, até aqui está certo, ok? Até o protecionismo está certo. Atuação ativa do Estado. O mercantilismo se baseava na atuação ativa do Estado? Sim. O Estado intervinha diretamente na economia. Como? Impondo restrições ao comércio internacional. E o mercantilismo está relacionado à busca de acumulação de metais preciosos? Sim, quanto mais ouro e prata tiver no meu território, mais rico vai ser o meu país. Agora, vejam só o que o finalzinho da letra B diz. Que foram aplicadas em toda a Europa homogeneamente no século XVII. Será que o mercantilismo foi aplicado homogeneamente na Europa? Não. O mercantilismo não foi aplicado homogeneamente. Nós tivemos países como Portugal e Espanha que tinham um mercantilismo que se baseava na exploração de riquezas das colônias. Já países como a Inglaterra utilizaram de um mercantilismo que se baseava em comercialização de produtos, na industrialização e comercialização de produtos. Então, está errada a letra B e ela, portanto, é a resposta. Próximo. O comércio exterior deve ser estimulado pelo mercantilismo? Sim, pois um saldo positivo na balança fornece um estoque de metais preciosos. Perfeito, assertivo. D. A riqueza da economia depende do aumento da população e do volume de metais preciosos do país. Sim, depende do volume de metais preciosos do país. Sim, quanto mais ouro e prata, mais rico o país. E do aumento da população? Também. Se a minha população é grande, eu consigo produzir mais riqueza. Ok? Próximo. Letra E. Uma forte autoridade central é essencial para a expansão dos mercados e a proteção dos interesses comerciais. Quando se fala em forte autoridade central, nós estamos nos referindo à atuação ativa do Estado, que é uma característica do mercantilismo. Ok? Resposta letra B. Próxima questão, auditor fiscal da Receita Federal de 2000. Essa questão é bem tranquila, nós vamos bem rápido nela. A teoria das vantagens absolutas afirma em quais condições determinado produto ou serviço poderia ser oferecido com: letra A, preços de custo inferiores aos do concorrente. Bem, pessoal,
A teoria das vantagens absolutas, ela diz que os países devem se especializar na produção de bens em que eles sejam mais eficientes. Ok? Como que nós vamos medir a eficiência do país? Pelos custos de produção, ok? Então, se os custos de produção são baixos naquele país, ele é mais eficiente na produção daquele bem. Portanto, a resposta certa dessa questão é a letra A. A teoria das vantagens absolutas afirma as condições em que um produto ou serviço é oferecido com preços de custo inferiores aos do concorrente. Pessoal, nessa unidade de estudo, nós falamos sobre a teoria das vantagens absolutas e sobre o mercantilismo. Na próxima unidade de estudo, nós vamos falar da teoria das vantagens relativas e do teorema Eck-Scherolli. Como vimos, no cenário histórico pós-mercantilismo, vários pensadores criaram teorias de críticas ou de aperfeiçoamento às ideias mercantilistas. Guarde bem essas teorias, pois elas foram importantíssimas para o desenvolvimento da economia mundial ao longo do tempo. Até a próxima!